Olá, amado povo de Deus, que prazer ter vocês aqui mais uma vez. Eu estava com saudade, hein, pessoal? Semana passada a gente não teve programa porque estávamos acompanhando a Vigília Pascal. E falando em Páscoa, Cristo venceu, aleluia! Feliz Páscoa para você, para a sua família e para todos nós. Que possamos vivenciar esse sentido da Páscoa não só neste momento, mas durante todo o ano. Então, feliz Páscoa para você, que Deus te abençoe. Como sempre eu digo, é um prazer imenso a gente estar aqui reunido no nosso programa, o programa A Voz do Carmelo, que todos os sábados a gente está aqui nessa conversa, nesse bate-papo tão gostoso. E hoje não vai ser diferente. O nosso tema é o tempo pascal e no quadro Fragmentos do Carmelo, que vai começar agora, nós temos a presença do nosso pároco, Padre Adjaildo. Então, com vocês, o quadro Fragmentos do Carmelo. Oi, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Fragmentos do Carmelo. Hoje nosso quadro ele vai falar sobre o tempo pascal. A nossa igreja começou a viver esse tempo no último domingo e quem está aqui hoje conosco é o Padre Adjaildo, que é o nosso pároco. Seja bem-vindo, Padre. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a importância do tempo pascal para a igreja. Olá, uma boa noite a todos. A Dreice que nos ajuda neste programa tão rico, para a nossa paróquia. O tempo pascal é uma das festas importantes para a nossa igreja, e como sempre a gente costuma dizer, a liturgia, toda a liturgia pascal, ela é a mãe de tudo aquilo que a igreja celebra. Mas como a gente pode entender um pouco dessa história, desse contexto litúrgico que envolve toda a igreja? É claro, a gente tem que ter um olhar também para o passado e a dimensão do rito litúrgico, da festa da Páscoa, é claro, começa com o povo judeu. Não podemos deixar de falar da Páscoa sem lembrar de todo o aspecto da cultura e da vivência do povo judeu, do povo escolhido por Deus. Por isso, a gente vai encontrar a festa da Páscoa nesses dois sentidos, a partir da Páscoa dos judeus e a partir da Páscoa cristã. Só para a gente poder compreender em rápidas palavras, a dimensão da Páscoa judaica, é claro, já era um rito primitivo entre o povo, mas ele ganha força quando dentro daquele acontecimento que Deus, quando envia Moisés e Arão para avisar o povo que se prepare para a libertação no qual o povo estava como escravo no Egito. E é claro, há todo um rito de preparação dentro daquele rito que eles já viviam. Portanto, eles preparam o pão asmo, prepara o cordeiro e Deus ainda dá mais uma ordem, que o sangue daquele cordeiro sacrificado, ele sirva para aspergir a ombreira das portas, ou seja, marcar o portal, para assim, quando Deus vir os libertar, seja o sinal ali da graça e da força de Deus e o nenhum mal os atingirá. E assim acontece. Portanto, vamos encontrar este gesto ritual que já existia no povo e agora é marcado por este gesto agora de uma Páscoa, de uma libertação, de uma passagem, de uma vida de escravo para uma vida agora no qual vão em busca da terra prometida. E é claro, Deus depois, lá no capítulo 12 do Êxodo, continuando, a gente vai encontrar quando Deus mais uma vez ordena, é necessário celebrar este memorial a cada ano, para assim recordar esta graça salvífica do Deus da vida. E aqui no versículo 21, 28 do 12, nós vamos encontrar quando Deus diz, celebrar anualmente em honra do Senhor, Ele que feriu os egípcios e libertou seu povo, fazendo saírem e atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Aqui está um pouco dessa realidade, deste rito que se dá a partir da história do povo judeu. Agora nós temos essa Páscoa cristã, que é a Páscoa que a gente celebra. Este momento celebrativo estamos vivendo durante todos esses dias até Pentecostes, quando assim a gente encerra o tempo pascal da igreja. É claro, o fato histórico da Páscoa cristã se dá em torno da ressurreição de Jesus Cristo. É aí o ponto central
para os cristãos. Portanto, o rito judaico é substituído agora pela Eucaristia. E lá nós vamos encontrar quando Paulo lembra em 1 Coríntios 23, 26, quando ele fala da ceia. E aquela ceia que Jesus faz com seus discípulos, ele vai dizer, fazer isto em memória de mim. Portanto, está aí o sacramento pascal de Cristo. Esta nova celebração pascal, é claro, ela marca esse novo êxodo. Portanto, Cristo entrega seu corpo como sangue para a nova aliança. Agora não é mais o cordeiro apenas imolado, o animal imolado, nem o sangue daquele animal. Agora é o próprio Filho de Deus que derrama o seu sangue para salvar a humanidade. Por isso, querido irmão, querida irmã que nos acompanha esse programa, a partir deste sinal, a comunidade cristã vê o grande acontecimento histórico que é trazido a partir da memória. Portanto, vai sempre se atualizando. E agora este povo cristão não celebra mais apenas anualmente, como o povo judeu, mas agora celebra dominicalmente. Ou seja, a cada domingo é celebrado esta liturgia e também no cotidiano, diariamente, para marcar assim esta entrega do Cristo que se torna o verdadeiro Cordeiro Pascal para salvar toda a humanidade, como nos lembra São Paulo em Hebreus 9, de 1 a 22. Cristo é o sacerdote perfeito, é a vítima, é o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. Por isso, assim, a comunidade apostólica, lá da igreja primitiva, ela recebe o encargo de celebrar esse memorial sacramental dessa nova Páscoa, que assim se dá como este sinal do ressuscitado presente na comunidade. Este ressuscitado se torna verdadeiro alimento, se torna verdadeira bebida, para assim poder fortalecer o povo cristão nessa caminhada. E assim esse memorial da morte de Cristo na cruz se torna sempre presente, ele se atualiza a cada celebração eucarística. Portanto, está aqui um pouco dessa dimensão da Páscoa cristã, a partir daquela Páscoa judaica, no qual se dá toda a história da salvação, no qual Cristo é a plenitude de tudo, porque Cristo é o sacrifício perfeito, é a vítima perfeita, é o Cordeiro imolado, do qual salva toda a humanidade. Amém. Muito obrigada, Padre Jaildo. Foi muito esclarecedor. Então, a gente deseja que todos vocês possam vivenciar uma boa Páscoa. E até o próximo Fragmentos do Carmelo. Muito bem, muito obrigada, Padre Adjaildo, pela sua presença aqui em nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Então, pessoal, nesse domingo a gente está vivendo o segundo domingo da Páscoa, que também é o domingo da misericórdia. E falando em misericórdia, né, a gente está precisando tanto da misericórdia divina em tempos tão difíceis. Então, se manter firme na oração e pedir a misericórdia e a piedade de Deus nunca é demais, não é verdade? Então você reza daí, eu rezo daqui e juntos fazemos essa imensa corrente de oração que, em nome de Jesus, tudo isso vai passar. E eu quero chamar agora Padre Jefferson, que vai trazer o Evangelho deste domingo e vai fazer essa nossa homilia para que a gente possa juntos refletir sobre o Evangelho. Padre Jefferson e a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando com alegria o tempo pascal, o segundo domingo da Páscoa.
ainda dentro da oitava de Páscoa, este grande dia em que nós celebramos com alegria o grande dia que o Senhor fez para nós. E também é o dia da Divina Misericórdia, instituído pelo amado Papa João Paulo II. Então vamos proclamar o Evangelho deste segundo domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoades os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoades, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste domingo, o Evangelho que nós vimos nos mostra Jesus aparecendo aos discípulos. Mas como eu havia dito no início desta reflexão da Palavra de Deus, estamos celebrando o domingo da Divina Misericórdia. Nós ouvimos na oração inicial que, ó Deus, eterna é a sua misericórdia. Também no Salmo vamos ouvir: a casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Então, já na liturgia da palavra, tanto na oração, já podemos deduzir que é realmente um domingo de misericórdia. Mas onde encontramos no Evangelho a misericórdia de Deus? Diante desta dúvida de Tomé, diante do medo dos apóstolos por estarem fechados, diante de tantas coisas que aconteceram na vida daqueles discípulos, e Jesus deseja a paz e envia o Espírito Santo. Podemos dizer que a misericórdia de Deus está nestes dois dons que Jesus dá aos apóstolos, a paz e o Espírito Santo, mas também quando ele mostra as mãos e o lado, as marcas de sua paixão, que é sinal da sua eterna misericórdia. As chagas do Senhor revela a grande misericórdia de Deus por cada um de nós. Então, quando Tomé, ele diz: eu só acredito vendo, como nós comumente escutamos, né? É ser como Tomé, só acreditar vendo. Ele não estava duvidando da ressurreição, que Jesus tinha aparecido. Mas, na verdade, ele estava querendo saber se aquele que apareceu para os apóstolos era aquele mesmo que tinha morrido na cruz. Porque até a comunidade precisa desta comprovação para não se confundir. Se apagar as marcas, nós ficamos confundidos. Nós podemos também ficar sem acreditar. E Jesus chega e apresenta as marcas da sua paixão. É o mesmo Cristo que foi crucificado.
É o mesmo Cristo que no alto da cruz deu a sua vida e que agora brilha no círio pascal. Então, São Tomé, a sua incredulidade não está no fato de querer ver, mas está de querer interpretar sozinho a ressurreição. Se eu não ver, ele diz, né? Se eu não vir, aqui diz, se eu não vi, mas ele não acreditou na palavra da comunidade. Então, Cristo ele aparece a esta comunidade que está com medo, a esta comunidade que está fechada, sem vida, sem esperança, como diz o início do Evangelho, estando fechadas por medo dos judeus à porta do lugar onde eles estavam. Então Jesus deseja a paz, que é o dom do ressuscitado, envia o Espírito Santo, para que esta comunidade agora se reanime, para que esta comunidade agora tenha força, tenha vigor para dar passos e continuar a missão. E Jesus justamente diz isso, né? Se o Pai me enviou, eu também agora vos envio. Então os judeus não podem mais ficar atemorizando os apóstolos, nem os apóstolos podem ficar com medo, porque a sua força dos apóstolos, da comunidade, da igreja, vem do próprio Espírito Santo. E São Tomé faz uma das maiores profissões de fé do Evangelho, meu Senhor e meu Deus. Mas Jesus dá uma repreensão, né? Acreditaste porque me viste? Bem-aventurado aqueles que acreditam sem terem visto. Porque devemos acreditar na palavra, precisamos acreditar na comunidade, ou seja, na igreja, que teve esta missão e tem esta missão de anunciar o Cristo ressuscitado. Então, diante de tantas belas coisas que a liturgia da palavra hoje nos apresenta, podemos destacar estas que eu citei. A misericórdia de Deus está expressa nas chagas de Jesus, que mostra as marcas da sua paixão, do seu amor pela humanidade, da sua entrega, da sua bondade para nos salvar. Também os dons que ele nos transmite, a paz e o Espírito Santo, para que nós possamos também caminhar com fé, com vigor, com coragem, anunciando, como ele nos enviou, o Cristo que ressuscitou para nos dar a vida nova. Não sejamos como Tomé, só acreditar vendo, mas acreditemos na palavra da igreja. A igreja tem esta autoridade de ensinar e interpretar as Sagradas Escrituras dadas pelo próprio Jesus Cristo. Não foi nenhum homem comum, nenhuma outra pessoa que deu a autoridade à igreja. Então ninguém pode dizer que a igreja não tem esta autoridade, porque foi o próprio Cristo ressuscitado que conferiu este poder, que deu o Espírito Santo para que esta mesma igreja católica, apostólica, romana, continue até o fim dos tempos, cumprindo a sua missão de anunciar Jesus ressuscitado. Que Deus abençoe a todos nesta semana, né, uma semana abençoada pela luz de Deus e da sua misericórdia. Adriana, é com você. Amém, Padre. Muito obrigada por sua participação e por nos fazer refletir sobre o Evangelho deste domingo. Pessoal, eu tenho alguns avisos para vocês que é a nossa agenda de atividades que tem, não só aqui na paróquia, mas em todas as comunidades, que a gente consegue aqui repassar para vocês. Vamos lá, começando por este domingo. Aqui na paróquia Monte Carmelo, nós vamos ter missa às 7 horas da manhã e 3h30 da tarde. Ambas são transmitidas pelas redes sociais e lembrando que é necessário fazer o agendamento, tá certo? Então você precisa agendar para que a sua participação esteja garantida. Lembrando que a gente só permite até 100 pessoas, de acordo com o decreto estadual, certo? No domingo também, 7h30 da manhã tem missa na comunidade Mãe Rainha, 10 horas da manhã tem missa no sítio Riachão, 3h30 da tarde tem missa na comunidade, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no sítio Riacho do Viado. Então, 7h30 da manhã, Mãe Rainha, 10 horas, sítio Riachão, 3h30 da tarde em Nossa Senhora Aparecida, no sítio Riacho do Viado. Na quarta-feira, nós temos missa em Santo Afonso, às 7 horas da noite,
Na quinta-feira, aqui na paróquia, nós temos às 6h30 da noite adoração e missa, também precisa agendar, certo? Já no sábado, nós temos das 9h30 às 11 horas as confissões, certo? 3h30 da tarde, missa também transmitida. No próximo sábado, nós temos missa também de 3h30 da tarde na comunidade Santa Terezinha. O agendamento para essas celebrações você pode fazer pelo site da paróquia, que vai aparecer aqui, ou através desse QR Code também. E temos também o telefone da paróquia, que também está aparecendo aqui, que você pode ligar e fazer o seu agendamento. Então, não tem desculpa de você não participar. Lembrando que a gente precisa seguir todos os protocolos de vigilância sanitária para que a gente possa, o mais rápido possível, estarmos todos juntos. Então, venha com a sua máscara. Se quiser trazer seu álcool em gel, embora a gente tenha na igreja, é bom você trazer. Traga sua garrafinha de água e mantenha o distanciamento para que logo isso tudo passe e a gente fique junto, ok? Foi um prazer ter você aqui de volta. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Um cheiro bem grande para todo mundo que assiste, que manda mensagem. Que Deus abençoe todos vocês. E agora eu quero chamar Padre Jefferson, que vai trazer a nossa bênção final. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Padre Jefferson é com o senhor. Encerrando o nosso programa de hoje, a voz do Carmelo, vamos suplicar à Divina Misericórdia que desça suas bênçãos, seus raios luminosos sobre cada um de nós. Que nas nossas orações possamos dizer: Jesus misericordioso, eu confio em vós. Confiemos neste Cristo tão amoroso. Confiemos neste Cristo que morreu por nós. Confiemos neste Cristo que ressuscitou para nos dar vida nova, fazer de nós novas criaturas, pessoas renovadas, restauradas pela misericórdia de Deus. Celebrar o Domingo da Misericórdia é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele vá nos guiando, nos dando a oportunidade de cada dia darmos passos na conversão, na mudança de vida, na nossa salvação. Celebrando este segundo domingo de Páscoa, em que Cristo diz que nós precisamos acreditar na palavra de Deus, na palavra da Igreja, não sejamos incrédulos e infiéis, mas sejamos fiéis a Jesus, porque Ele é fiel para conosco. Que possamos sempre dizer: meu Senhor e meu Deus, mas não porque duvidamos anteriormente, mas pela convicção que o ressuscitado nos dá para a nossa fé. Por isso peçamos as luzes deste Cristo misericordioso, deste Cristo crucificado, ressuscitado, para a nossa semana que se inicia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora eternamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sempre mesmo você e a sua família, e tenha uma abençoada semana da misericórdia de Deus, e nos encontramos próxima semana com a graça do Senhor. Vamos em paz, fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Jesus misericordioso, nós confiamos em vós.